Olhe honestamente para a sua vida e veja como você chegou até aqui. Tudo o que aconteceu está gravado em sua mente. Você pode olhar para trás e ver como uma coisa levou a outra, que conheceu tal pessoa, mudou-se para tal lugar, trabalhou ali e verá em sua mente como chegou onde está. Essa retrospectiva revela algo profundo. A vida não é composta por eventos isolados, aleatórios ou desconectados. Ela se organiza como uma linha do tempo mental, formada por registros internos que, ao longo dos anos, constroem um padrão dominante. Esse padrão funciona como uma frequência interna contínua, moldando a forma como você percebe, responde e sustenta a realidade que vive agora. Segundo Bob Proctor, a maioria das pessoas vive frustrada não porque seus desejos sejam impossíveis, mas porque os tratam como fantasias desconectadas da própria identidade. Elas ignoram que a vida opera sob leis precisas. O sucesso, para Proctor, não é algo que acontece fora. É algo que emerge quando pensamento, emoção e ação passam a operar na mesma direção. É exatamente isso que vamos explorar. Como decifrar esse código invisível para permitir que a sua vida se reorganize. Proctor explicava esse funcionamento usando uma metáfora simples. A mente funciona como um rádio. Se você deseja ouvir música clássica, não adianta sintonizar uma estação de rock. Da mesma forma, se você deseja abundância, não pode permanecer operando em padrões mentais de escassez. Não é uma questão moral, é uma questão técnica de sintonia. Mas existe um ponto essencial que diferencia você de qualquer aparelho. Um rádio apenas recebe sinais. O ser humano transmite e percebe a própria realidade simultaneamente. A vida não responde aos seus pedidos. Ela reflete aquilo que você sustenta internamente no presente. Por isso, viver a realidade desejada começa na decisão de assumir, agora, o estado interno correspondente a ela. Para compreender por que isso acontece, é importante reconhecer que o ser humano não opera isolado. Vivemos em constante interação com o campo eletromagnético da Terra. Um exemplo disso é a ressonância de Schumann, o batimento cardíaco do planeta. Assim como o corpo busca equilíbrio em relação a esse campo planetário, a mente também precisa encontrar coerência com seu próprio padrão interno. Nesse contexto, Bob Proctor afirmava que o nosso DNA espiritual já é perfeito. Estar em uma frequência elevada significa o uso consciente das faculdades superiores, imaginação, intuição, vontade, em vez de viver como escravo dos sentidos físicos. As chamadas frequências baixas representam o estado em que somos guiados por paradigmas negativos. Fomos condicionados a focar no que falta, nas dívidas e nos problemas. A verdadeira virada acontece quando você deixa de vibrar no problema e passa a operar no nível da solução. Como energia responde à energia, Proctor falava da música dos átomos, lembrando que nossos elétrons são ondas de energia viva, que em estados mais elevados literalmente cantam e emitem luz. A ciência moderna reforça esse princípio ao demonstrar que nossas células emitem biofótons, luz real e mensurável, ou seja, a sua presença no mundo é eletromagnética. Ao limpar o vidro da mente, a biologia passa a emitir um novo padrão. E o que obscurece esse vidro? O paradigma. A mente humana se divide em dois níveis: a mente consciente, o intelecto, que analisa e aceita ideias, e a mente subconsciente, emocional, que apenas absorve e executa. O paradigma é um conjunto de ideias fixas impressas no subconsciente. Se o paradigma vibra em escassez, ele cria dissonância. Mudar exige reprogramação, não apenas informação. E como isso acontece? Porque, para o subconsciente, o tempo não existe. O futuro precisa ser experimentado no presente através da imaginação.
Se você consegue visualizar o objetivo e sentir gratidão por ele no presente, a frequência já foi alterada. O futuro se conectou ao agora. Isso exige que você deixe de viver apenas pelo que vê, ouve ou toca. Confie nas suas faculdades superiores. Como Steve Jobs dizia, você não conecta os pontos olhando para frente, apenas para trás. A coragem está em sintonizar primeiro, mas esteja atento. O antigo paradigma tentará retomar o controle. Ele surge como dúvidas e medos. Isso não é você, é o programa antigo reagindo. Assuma o comando. Aqui chegamos a um ponto fundamental que Bob Proctor raramente aprofundava, mas que é decisivo. O corpo sustenta a mente. Não é possível manter uma frequência elevada se a sua antena biológica estiver comprometida. Um corpo inflamado por alimentação tóxica, sedentarismo e hábitos destrutivos entra automaticamente em modo de sobrevivência. Isso gera excesso de cortisol, o hormônio do estresse, que biologicamente derruba o padrão emocional para medo e ansiedade. Não é apenas psicológico, é químico. O cérebro precisa de estabilidade hormonal e nutricional para sustentar estados elevados de percepção. O exercício físico, nesse contexto, não é estética, é energia. Ele eleva a voltagem do campo eletromagnético do corpo. Mas não é só o que você come, é o que você consome pelos sentidos. A música, por exemplo, é geometria sonora interagindo diretamente com as células. Por isso, existem frequências emitidas para fins específicos. Músicas com letras baixas ou ritmos desarmônicos desorganizam a sua estrutura vibracional. Além disso, você capta a carga emocional das pessoas ao seu redor. Convívio constante com negatividade, inveja, raiva ou excesso de estímulos desorganizados age como um dreno energético. Para sustentar uma frequência elevada, é preciso coerência entre corpo, hábitos, ambiente e mente. Cuide do seu templo. Alimente-se de forma consciente, proteja seus sentidos. Uma mente que deseja prosperar em um corpo adoecido é como uma luz potente tentando atravessar uma névoa densa. Há uma verdade que precisa ser assumida com clareza. Você não é uma vítima de circunstâncias. Você é o engenheiro do padrão que as cria. A frequência da sua nova vida já está disponível agora. Ela não está no futuro, está na sintonia. Limpe a mente, aterre-se na abundância da natureza e ouse vibrar na altura dos seus sonhos. Como Bob Proctor nos ensinou ao longo de sua jornada, você é uma expressão da inteligência infinita e possui todo o poder necessário para reescrever sua história. O rádio está ligado, o sinal está sendo enviado. A pergunta que resta é: você terá a audácia de permanecer sintonizado até que o seu mundo invisível se torne a sua realidade visível? O seu futuro já começou no momento em que você decidiu mudar sua vibração. Bem-vindo à sua nova frequência.